Faróis é patrocinado pelo Ministério do Turismo, Faros Investimento, Companhia de Navegação Norsul, Secretaria Municipal de Cultura e apoio da Somate Contadores, Bibas Dermatologia e Cirurgia Plástica, Gitec Brasil, Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. E aí pessoal, tudo certinho? Tudo bem? Eu sou Alexander Turra, professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. Eu estou aqui para falar de um tema muito legal para vocês. Aliás, eu estou com ele na mão aqui, que é esse livro maravilhoso, cujo título se chama Faróis. Faróis. Ele tem texto de Marcelo Campos e fotografia de César Barreto e de Gabi Carreira. E é um livro incrível, produzido pela Andrea Jacobson Studios, dentro de uma série de publicações que a Andrea Jacobson Studios e o Instituto Oceanográfico, por meio da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, está produzindo para a década do oceano, né? A década do oceano que vai ser construída de 2021, ou melhor, né, já está sendo construída de 2021 até 2030, e a gente tem aí muitos desafios importantes. Meu papel nesse livro foi escrever o prefácio, e eu fiquei pensando muito assim, o que eu vou falar nesse prefácio, que mensagem que eu quero passar, e aí me veio um insight de falar um pouco, né, sobre o farol que o oceano está precisando. Porque, na verdade, os faróis, eles trazem para os navegadores um norte, né? Uma orientação, um sinal de que eles vão poder evitar perigos e vão caminhar no sentido certo, vão navegar no sentido certo. E isso é muito importante, porque eles vão cumprir a sua tarefa, eles vão chegar em algum lugar. E é um pouco isso que o oceano está precisando. O oceano está precisando de faróis, ou de um grande farol. E ele tem nome, né? Esse nome é uma expressão que é o desenvolvimento sustentável. A gente precisa caminhar no sentido de ter um oceano sustentável. E como a gente faz isso, né? E parece uma pergunta fácil, parece simples, mas na verdade não é. E para isso que se pensou uma década, olha só, né? Uma década para a gente trabalhar a ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. Esse é o nome completo da década. E é curioso que essa discussão, ela não surge do nada, né? Ela vem dentro de um contexto que vem se estruturando há muito tempo. E isso ocorre em função da clareza que a humanidade está tendo, e essa clareza vem aumentando em relação à importância do oceano para a sociedade, para a humanidade. Há muito tempo atrás, a gente não tinha essa clareza. Isso começou a ficar mais evidente para a gente a partir da Rio 92. Que é a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi realizada no Rio de Janeiro, né, em 1992, e que marcou uma era, marcou uma mudança na forma como a gente se relaciona com o meio ambiente, não como algo externo, mas como algo fundamental para a nossa sobrevivência, para a nossa vida no planeta. E dentro desse arcabouço, né, dentro dessa discussão sobre desenvolvimento sustentável, sobre a relação do ser humano com a natureza, considerando as formas como nós impactamos na natureza e as formas como a natureza nos beneficia, mas também nos impacta, a gente caminha nos 20 anos que seguem para discussões que vão fortalecer a clareza, né, do papel do oceano para a humanidade. E são vários. Por exemplo, metade do oxigênio que a gente respira vem da função da atividade de algas, de microalgas que estão no oceano, do fitoplâncton. O clima no planeta ele é regulado pelo oceano. Se a gente não tivesse o oceano para absorver parte do gás carbônico que vai para a atmosfera, a temperatura no planeta seria muito mais alta do que é hoje, porque o efeito estufa seria muito maior. Enfim, a gente depende do oceano para muitas coisas. E tem um dado muito importante que foi levantado no Brasil recentemente, que as atividades humanas realizadas no oceano equivalem a cerca de 19% do produto interno bruto do país.
quase 20%. É uma preciosidade. A gente tem no oceano um tesouro, e esse tesouro ele tem trazido para nós muitos benefícios, mas também isso faz com que a gente tenha que zelar por ele, né? Por quê? Porque ele também não está muito bem, né? Ele está sofrendo, ele está tendo alguns problemas, e a gente tem cada vez mais percebido isso. E aí, em função disso, da percepção da importância do oceano, da percepção dos problemas, especialmente do aumento desses problemas ao longo do tempo, que a gente começou a sentir a necessidade desse farol para iluminar o caminho do oceano, né? E quando a gente está falando de problemas, a gente está falando de coisas muito sérias e muito evidentes, muitas vezes, como lixo no mar, que é um problema, né? Um tipo de contaminante, e junto com outros elementos faz com que a gente tenha uma perda de qualidade ambiental no ambiente marinho. A gente está falando de mudanças climáticas, a gente está falando de destruição de hábitats, a gente está falando de uso excessivo de organismos, como a sobrepesca. Enfim, são vários tipos de agressões que nós causamos no ambiente, e com isso a gente acaba comprometendo a capacidade desse ambiente de trazer benefícios para a gente, né? É curioso e trágico. E aí a gente se pergunta o que é esse farol. E eu poderia dizer que esse farol ele representa basicamente 3 lampadinhas, né? Ou 3 faróis, 3 sinais importantes e recentes. Um deles foi proposto em 2015, na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. Foram propostos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sendo que um deles, o 14, se chama Vida na Água. Ele é dedicado ao oceano. Ele é muito importante porque ele vai falar para a gente ali de aspectos que tem que mudar, com metas, para a gente poder superar esses desafios, né? E essas fontes de degradação que acabam comprometendo a saúde do oceano. Então esse é um primeiro farol, muito importante. Um outro farol foi a Conferência das Nações Unidas, que foi realizada em 2017 em Nova York, e que trouxe para a gente um olhar específico sobre esse ambiente. Outra reunião desse tipo iria acontecer em 2020, mas foi adiada pela pandemia. Ela vai acontecer em 2022. Então esse é um outro farol. E nós temos um terceiro farol, que é a própria década. A década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. E ela traz para a gente um elemento muito simbólico e singelo até, que é a ideia do conhecimento, como sendo a base dessa transformação, ou seja, o conhecimento como o farol. E nesse sentido a gente tem 2 tipos de conhecimento, ou 2 formas de ver esse conhecimento. O conhecimento que a gente tem que produzir, porque a gente não sabe ainda, então a gente está falando da ciência, da pesquisa, mas a gente está falando também do conhecimento que precisa ser compartilhado. Embora a gente saiba, enquanto cientistas, de algumas coisas, elas não necessariamente estão acessíveis para as pessoas. E esse é um elemento importante da década, que a gente também chama de cultura oceânica. Do inglês, né? No inglês tem um nome diferente, né? Chama Ocean Literacy, né? A tradução literal não é necessariamente cultura oceânica, mas é um termo que se aplica bem ao elemento que a gente quer abordar. Então a gente tem uma oportunidade muito grande de produzir e compartilhar conhecimento, de promover a cultura oceânica, fazer com que as pessoas entendam a importância do oceano, entendam a presença do oceano no seu dia a dia, entendam como as suas atitudes diárias fazem com que esse oceano possa ser prejudicado, né? Ou não, né? Que ele possa ser beneficiado por essas atividades. Então, é um processo muito importante. E a gente tem, nessa década, 7 grandes resultados esperados. E, como vocês vão ver, são resultados bastante razoáveis, né, e importantes para a gente alcançar. O primeiro deles é um oceano limpo. O oceano tem que estar limpo, não pode ter poluição no oceano, né? Então esse é o primeiro ponto. Então, a gente tem que combater as fontes de poluição. O segundo ponto diz respeito a um oceano saudável e resiliente. Aí a gente tem uma palavra meio estranha, né? A resiliência, que tem aí um conceito mais acadêmico, mas a ideia é que a gente tenha um ambiente que tenha saúde e capacidade de lidar com eventuais alterações ou adversidades, ele tenha condições. É fácil de a gente entender isso
quando a gente fala de comorbidades. É um oceano sem comorbidades, por exemplo, né? Porque as fontes de poluição acabam fazendo com que o oceano perca a sua saúde e a sua capacidade de lidar com outras situações que venham a acontecer, como as próprias mudanças climáticas. É um oceano saudável e resiliente, e para isso a gente precisa ter áreas marinhas protegidas que vão fazer com que a gente tenha boa parte do oceano preservado, ajudando a recuperar o resto. Bom, a gente também tem que ter um oceano previsível, um oceano que a gente consiga entender e vislumbrar o que vai acontecer antes de acontecer, né? Antecipar o futuro para a gente poder se prevenir. E com isso a gente vai buscar também um oceano seguro, um oceano em que a gente possa ter atividades humanas que não sejam tão suscetíveis às variações, por exemplo, do tempo no mar, né, com tempestades e que podem levar à morte de pessoas, ou mesmo assim navios que ficam dias sem poder entrar num porto por conta das condições de mar. Enfim, a gente tem um oceano seguro, né? A gente tem que ter também um oceano produtivo e utilizado de forma sustentável. E aí a gente está falando de pesca, a gente está falando de aquicultura, né, que é a produção de organismos no mar, a gente está falando de extração de minerais, de minérios, incluindo aí o petróleo, o gás natural. A gente está falando aí de uma gama de possibilidades, incluindo as energias limpas e renováveis, que tem no oceano um manancial de possibilidades para que a gente possa explorar e promover essa transição da sociedade ou da humanidade para uma economia de baixo carbono, reduzindo então a emissão de gases do efeito estufa e com isso garantindo que a gente não passe dos limites de aumento de temperatura e de mudanças que vão levar a uma catástrofe irreversível para o planeta. Então a gente tem aí questões muito importantes para se pensar, especialmente nessa questão da relação do oceano com as mudanças no clima. Bom, a gente ainda tem um oceano que a gente pode chamar de transparente e acessível, e isso tem a ver com os dados que são produzidos e que tem que ter uma certa possibilidade da gente ter acesso a isso como cientistas ou como cidadãos, para que a gente possa usar essas informações. E por fim, um oceano inspirador e envolvente, que tem total relação com a cultura oceânica, um oceano que inspira as pessoas, que envolve as pessoas e que faz com que elas consigam se mobilizar para garantir a sua qualidade, né, para garantir a sua saúde, para garantir que a gente tenha o oceano como um elemento dessa transformação do planeta para um planeta melhor. E aí tem uma visão muito legal que eu tenho trabalhado, que é a ideia de que o oceano transborda, né? O oceano precisa transbordar para a sociedade, é como se fosse um tsunami, mas não um tsunami ruim, né? Um tsunami de coisas boas, de forma que o oceano pode ajudar, por exemplo, a combater a pobreza, a combater a fome, né, a combater as mudanças do clima. Enfim, ele pode ser um elemento de transformação dos outros objetivos de desenvolvimento sustentável que nós temos e que precisamos buscar. Então, esse papel é chave nesse processo da gente caminhar para um mundo diferente. E o oceano é parte essencial nessa caminhada. Então, a gente tem aqui nesse livro os faróis que são belíssimos. Eu estou folheando o livro aqui e é impressionante a beleza e mais ainda a importância desses faróis para a humanidade nos anos que se passaram, nos séculos que se passaram, para evitar naufrágios, né, para fazer com que as pessoas e as mercadorias chegassem nos seus destinos, né? E com isso a gente tem aqui um simbolismo muito grande que faz com que a gente possa entender que com esses sinais não literalmente luminosos que esses movimentos internacionais trazem para o oceano, a gente também vai conseguir chegar de forma segura no nosso destino, né? E não só o nosso destino enquanto pessoas viventes aqui, mas os destinos também das futuras gerações, né? Porque outra coisa simbólica que a gente tira dos faróis é que eles sempre estão olhando para o horizonte, estão olhando longe, né? Estão olhando quase que no infinito. Eles estão antecipando as coisas e com isso a gente tem que fazer esse movimento, porque a gente não pode pensar só na gente, né? A gente tem que pensar nas gerações futuras. E eu acho que esse é um tipo de reflexão que a gente pode extrair desse livro, né, que é incrivelmente ilustrado, aí representando as mais variadas formas, cores e localidades em que esses faróis estão, né, protegendo dos mais variados riscos, sejam uma laje de pedra, seja um banco de areia,
né? E, enfim, é um elemento extremamente importante e presente ao longo da nossa costa, né? E, enfim, eles trazem para a gente essa reflexão. Que era o que eu queria trazer para vocês também nessa fala que eu tô fazendo, na qual estou buscando integrar diferentes elementos que permeiam não só a forma como eu estou tentando me relacionar profissionalmente e pessoalmente com o oceano, mas também como esse livro permite com que a gente também dialogue com o oceano, né, e com os elementos que o permeiam, como os faróis, né? Então, espero que esse livro também seja um farol para vocês. Espero que esse livro represente um estímulo para que a gente consiga motivar cada vez mais pessoas para ver a beleza e a importância do oceano e ajudar ele a caminhar, ajudar ele a navegar, ajudar ele a fluir para esse futuro que tem que ser positivo. Então eu vejo que, nesse sentido, a gente não pode aceitar nada menos do que dos mares o melhor. Bom, espero que a mensagem tenha sido estimulante e convido a todos para que a gente consiga trilhar esse caminho. Teremos novos volumes em breve dessa série, e teremos também muitas outras atividades acontecendo por meio da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. E eu convido vocês a entrarem no nosso site e visitarem o YouTube e as redes sociais para verem as inúmeras atividades que a gente está fazendo. Um grande abraço, fiquem bem e sigamos.